Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 21, do versículo 10 ao 14. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia e nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade, porque eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Mas Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. E depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Eu quero falar um pouco sobre o contexto histórico no qual está inserido esse texto que nós acabamos de ler, um pedacinho da história de Rispa. Esse contexto histórico em que Davi estava estabelecendo ainda o seu trono em Israel. Saul tinha morrido por conta de uma guerra contra os filisteus. Seu filho Jonatas, que era muito amigo de Davi, também morreu nessa guerra. E o trono ficou em aberto. E Davi já surgia como um expoente à sucessão do trono de Saul. Samuel, o profeta, já havia ungido Davi, mas entre esse tempo da unção de Davi para ser o futuro rei, o sucessor de Saul, e de fato isso acontecer, muitas coisas estavam acontecendo, até mesmo porque isso implicava em muitas mudanças. A família de Saul, que pertencia à tribo de Benjamim, era a família que comandava toda a nação de Israel. Já Davi era da tribo de Judá. Seria agora então uma outra família. Não se trata de dois nomes, se tratam de duas famílias, se tratam de duas tribos, da briga pelo poder político. Então houve muito confronto de interesses, apesar do interesse supremo de Deus. Embora Deus tivesse manifestado seu desígnio de ser Davi o rei, muitos do povo de Israel não aceitaram isso e começaram a lutar contra esse desígnio do Senhor. Mas uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que não adianta nós lutarmos contra a vontade de Deus. O texto diz, não adianta recalcitrar contra os aguilhões do Senhor, na linguagem bíblica. Então, por mais que aquelas pessoas pudessem tentar impedir os planos de Deus, o que elas estavam fazendo era justamente endurecer mais os seus caminhos, as suas vidas, fazer com que as coisas se tornassem mais difíceis para elas. Então, dentro desse contexto, Saul morre. Abner, que era o seu grande general, responsável pelas batalhas, ele então resolve escolher um dos filhos de Saul, chamado Isbosete, para assumir o trono. E havia entre as concubinas de Saul uma mulher muito bonita chamada Rispa, e com ele tinha 2 filhos. E por conta disso, era normal naquele tempo, quando um homem ele tem o domínio, o seu poder, a partir de um relacionamento afetivo e amoroso com a mulher de outro, é como se ele estivesse também assumindo o lugar dessa outra pessoa, os seus poderes. Se a gente se lembrar daquela rebelião feita por Absalão com relação ao seu pai Davi, a primeira coisa que ele fez foi demonstrar publicamente no terraço do palácio que ele estava agora sendo o detentor de todas as mulheres do seu pai. De uma forma muito triste, deplorável, poderíamos pensar assim, ele manteve relações com as concubinas do seu pai Davi, às claras, para que a nação de Israel pudesse ver. Isso estava demonstrando para as pessoas que quem mandava agora era Absalão. No caso de Saul, a sua concubina, Rispa, ela concentra em si todo o holofote da lição que Deus quer nos dar através de sua história. Então Abner, que era o general, ele é acusado
por Isbosete de ter assediado, e mais do que assediado, ele é acusado de ter tido relação com a concubina do seu pai, Saul. E isso fez com que Abner se rebelasse contra Isbosete, que era o rei, a quem ele mesmo tinha levantado e erguido para ser o sucessor do seu pai. No desenrolar dessa história política, e que entra nos meandres de uma vida familiar, a gente percebe que houve um enfraquecimento político de Isbosete. Ele foi assassinado dentro da sua própria casa pelos seus servos. Abner resolve então ir até Davi, jurar a ele a sua lealdade, como quem diz: eu creio agora que a vontade de Deus era realmente que você fosse o rei de Israel, e eu estou disposto, como general que era de Saul, representante e homem forte politicamente em toda a outra nação de Israel, exceto em Judá, a trazer todo esse apoio político para você, Davi. E Davi aceitou, mas Joabe, que era o general de Davi, guardava um rancor no seu coração, porque em guerra Abner havia matado seu irmão de sangue. E ele faz uma trama às escondidas de Davi e vem a assassinar Abner. Então não aconteceu o que Abner estava pensando acontecer. Mas dentro desse cenário de muitas mortes, morreu Saul, agora morreu Abner. Quem ficou desamparada foi Rispa. Ela era uma mulher que morava na corte real. Ela tinha 2 filhos com o rei. E o sucesso da sua vida, ou seja, a segurança da sua vida futura, dependia de que pelo menos um dos filhos pudesse estar no poder. Rispa então vem demonstrar a fragilidade de uma mulher quando a sua família começa a se desfacelar. Perdeu o homem de sua vida, pai dos seus filhos, e por conta de algo que vier a acontecer futuramente, ela também, apesar de se tornar viúva, passou agora a ser uma mulher que não tinha mais filhos. O que veio a acontecer? Os gibeonitas, povo perseguido por Saul, vieram reclamar com Davi o fato de que aquela perseguição que tinha acontecido tinha dizimado praticamente todo o seu povo. E havia um pacto, uma aliança de cooperação de Israel com os gibeonitas. E isso não estava acontecendo no tempo do rei Saul. Preste atenção que o último verso que nós lemos nesse texto diz que, a partir daquele dia, do que tinha acontecido, Deus começou a responder às orações em favor da terra de Israel. O fato que está registrado logo no início do capítulo 21, diz que durante o reinado de Davi houve uma fome que durou cerca de 3 anos. E por conta dessa crise, dessa fome, Davi estava angustiado e ele consultou ao Senhor, coisa que todos nós fazemos. E ele foi buscar respostas em Deus. E através de uma oração que ele fez em busca de uma resposta por que estava acontecendo aquela fome em Israel, o texto no capítulo 21 diz que Deus respondeu dizendo para Davi: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Então Davi vai até os gibeonitas e diz: o que eu posso fazer por vocês para reparar todo o erro que o meu antecessor fez, inclusive desagradando e descumprindo uma aliança feita, endossada por Deus. Os gibeonitas disseram que não se tratava de dinheiro, mas eles queriam de Davi autorização para execução de pelo menos 7 filhos de Saul. E dentre os 7 filhos de Saul estavam quem? Os 2 filhos de Rispa. Então a história começa mais ou menos assim. Uma mulher enfrentou facilidades no meio de sua vida, a coisa mudou. Ela passou a enxergar o mundo diferente, de uma forma diferente. A única coisa que ela podia se apegar era o seu Deus, e que fez diferença para ela nesse momento. Então, a partir daquele instante, a vida de Rispa poderia ser resumida como a vida de uma ex-concubina, que agora não tinha mais filhos homens para cuidar dela, e que estava vivendo num país, numa nação, cujo rei não gostava da sua família.
Não era fácil. O que eu poderia falar sobre a situação de Rispa? Ela sendo concubina. O concubinato é uma forma que hoje nós encontramos, a justiça encontrou, de reconhecer uma relação, uma união estável, fora do casamento. É importante ressaltar que Deus nunca aprovou isso. Mas não foi Rispa que tinha escolhido isso para ela. Porque uma concubina era alguém que era escolhida dentro do rol de escravos que uma família tinha. E ela era uma das escravas arroladas no palácio real do rei Saul. E ela teve filhos com ele. Uma concubina, ela era reconhecida como mulher, não como esposa. De uma certa forma, desde o tempo da Bíblia, ela tinha alguns direitos. Os direitos civis, por exemplo. Poderia haver entre os filhos de Rispa um sucessor ao trono de Saul. Então ela se via numa situação de uma mulher que, aos olhos humanos, aos olhos da sociedade, ela tinha uma situação regular. Até mesmo uma situação de status, porque quando a concubina conseguia conceder filhos homens para o chefe da casa, ela então aumentava no seu prestígio. Ela era mãe dos filhos, por exemplo, no caso dela, do rei Saul. Não era uma mulher qualquer. Mas aos olhos de Deus, ela não vivia debaixo da sua bênção. Ela era alguém que levava o estigma de ser a concubina, o relacionamento extraconjugal. Isso lhe pesava muito. E apesar do sofrimento por conta desse estigma religioso, o peso do seu pecado, ela agora estava vendo a sua vida como ser humano, como mulher, perdendo um pouco do seu sentido e perdendo até mesmo toda a janela que poderia apontar para ela e mostrar para ela um mundo com uma esperança para o seu final. Então Rispa vem reagir a esta situação de uma forma diferente. E é justamente na maneira como Rispa reagiu a tudo isso que nós gostaríamos de tirar algumas lições para nós. Em primeiro lugar, ela não murmurou. A Bíblia não conta e nem narra nada que Rispa tivesse feito no sentido de se queixar contra Deus e nem tampouco contra as pessoas. Isto mostra uma resignação. Isso mostra para nós que pessoas que reagem assim às intempéries da vida, normalmente têm uma tendência a serem bem-sucedidas. Não adianta nada nós ficarmos reclamando da vida, nós ficarmos nos fazendo de vítima. Nós encontramos no dia a dia pessoas assim, que colocam a culpa do seu fracasso, do seu insucesso em outras pessoas, em outras situações, mas nunca querem e nem estão dispostas a fazerem nada para que a sua vida venha mudar. Então Rispa é essa pessoa que não murmurou, que não reclamou, não transferiu culpa para ninguém, mas ela foi uma mulher que agiu. E o objetivo dessa mensagem, ou um dos objetivos dessa mensagem, é mostrar que mesmo em silêncio, uma mulher, uma pessoa pode falar muito alto. Eu percebo que existem pessoas que conseguem mais sucesso com o seu silêncio do que mesmo com as suas próprias palavras. A Bíblia não narra nenhuma das palavras de Rispa, mas mostra muitas características e virtudes dessa mulher. Como, por exemplo, ser uma mulher proativa. Uma mulher que não esperou que as coisas viessem a acontecer em favor dos seus filhos, por exemplo, de sua própria vida, mas uma mulher que partiu para a ação, para o campo das atitudes. Ela foi acusada de adultério no início da história. Esbozete a acusou de adultério com o general Abner. A Bíblia não fala de nenhuma murmuração que Rispa pudesse ter feito. Mas foi alguém que nós começamos a compreender que Deus começou a trabalhar com ela e através da vida dela para mudar um ponto crucial na história de Israel. E esse ponto se trata da unção de Davi como rei. Ele assumir o reinado de fato. Essa mudança se dá através do fato de nós lermos no texto que
a partir de uma atitude de Rispa, não foi a primeira, mas a última, Deus mudou a sua maneira de se relacionar com Israel e passou a ouvir suas orações. Deus estava há 3 anos tratando de Israel através da seca, através da crise econômica, através da fome, por causa dos seus pecados, e foi a partir do que aconteceu com Rispa que as coisas começaram a mudar. Eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes nós estamos assumindo um papel que é Deus quem está nos dando, e que a partir do nosso sofrimento pessoal, a bênção poderá chegar na vida de outras pessoas. Às vezes é você que foi escolhido por Deus para pagar o preço. A nação de Israel foi abençoada a partir da vida de Rispa e por causa da sua maneira com que ela reagiu às circunstâncias que não lhes era favorável e a forma como ela foi fiel. Preste atenção que a característica principal que nós podemos aprender e ver na vida de Rispa foi a sua fidelidade. A fidelidade tem a ver com o compromisso com o qual uma pessoa trata a outra ou trata uma questão. A Bíblia diz que Deus é fiel. Por quê? Porque Deus tem compromisso com os seus. Quando a gente diz que a fidelidade de Deus ela é eterna, por quê? Porque Deus é imutável e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Mas fidelidade também tem a ver com zelo. E Rispa demonstrou isso com relação à sua família. Aquilo que ela podia fazer, ela fez. Esse é o grande ponto que nós temos que parar e refletir. Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer, no afã de entregar nossos problemas para Deus, queremos que Deus venha resolver tudo. Mas existem coisas que competem a nós. E aquilo que compete a nós fazermos, Deus não vai fazer por nós. Até porque tem muitas coisas que Deus quer nos ensinar a partir da nossa prática e que se nós não fizermos, nós não vamos aprender. Então, dentro desse contexto, a gente vê uma mulher proativa, uma mulher fiel, exemplo de fidelidade, uma mulher perseverante, porque ela viveu com desconforto por um longo período de sua vida, e principalmente no final, e eu preciso contar o final da história de Rispa para os irmãos. Porque quando ela teve que ver sendo executados seus 2 filhos, juntamente com outros 5, foram 7 homens castigados com morte por conta dos gibeonitas. Os gibeonitas deixaram aqueles corpos sobre uma pedra. E ninguém pôde sepultá-los. A atitude de Rispa foi não se conformar com aquela situação, até porque naquele tempo, dentro daquele contexto religioso judaico, os corpos eram considerados sagrados e precisavam ser sepultados. Ela foi até o local onde seus filhos estavam, e diz o texto que ela armou uma tenda ali, uma simples tenda, e ela ficou morando ali dia e noite, até que viessem as chuvas, passado o período da colheita. Isso significa, alguns teólogos falam que ela ficou pelo menos 2 meses naquele lugar, fazendo vigília sobre os corpos dos seus filhos, para que durante o dia as aves do céu de rapina não viessem a comê-los e nem durante a noite os animais selvagens viessem destruí-los. Sabe o que significa, irmãos? Aquela mulher não tinha um sono tranquilo. E o que ela fez durante todo esse tempo? Como uma mulher do povo de Deus, apesar de estar numa vida de pecados, ela vivia pedindo perdão ao Senhor e vivia clamando por uma solução. A atitude de Rispa chegou até o palácio de Davi. E o final dessa história tem um desfecho de uma certa forma feliz, por quê? Porque ao ver a atitude de Rispa, o seu valor, a forma como ela lidou com aquela situação, ele pôde compreender que naquela nação sobre a qual ele agora era rei, havia muitas pessoas assim. Os valores, por exemplo, de um benjamita, alguém da tribo de Benjamim. E ele então tomou uma decisão, ele falou assim, olha, manda buscar os ossos de Saul e de seu filho Jonatas,
tragam para cá e sepultem a família de Saul. Aquela atitude de Davi soou como um gesto de perdão dele para com a família de Saul. Soou como um gesto de reconciliação. Agora pare e reflita comigo. O que a Bíblia inteira vem trazer como mensagem principal, senão o perdão de Deus sobre uma atitude errada da humanidade? O que a Bíblia nos ensina como sendo um dos pontos principais do ministério de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, ele deu e trouxe para conosco o ministério da reconciliação. E quando toda a nação viu aquele gesto de Davi, de permitir que aquela mulher sepultasse seus filhos, assim como todos os outros, inclusive o de Saul e o de Jonas, que estavam sepultados em outro lugar, agora trouxe para a nação de Israel, para a Terra Santa, todo o cenário mudou. Não só o cenário político, não só a forma como as pessoas viram Davi, e o aprovaram agora como sendo não mais um homem de guerra, mas como um homem de perdão, um homem de reconciliação, um homem de amor, como também Deus dos céus olhou a atitude daquele rei e o abençoou. Talvez hoje haja aqui algumas pessoas precisando agir, tal como Davi, se sensibilizando com o coração e o sofrimento de outros, e que somente você, porque naquele tempo somente Davi poderia dar as ordens para que aquilo pudesse acontecer. Então talvez hoje somente você pode fazer alguma coisa em favor, liberando o perdão através de um gesto de reconciliação. Talvez você hoje, como Davi, esteja precisando de uma atitude como a de Rispa. Talvez Deus já tenha colocado na sua vida alguém que pudesse estar ocupando o lugar que Rispa ocupou na vida de Davi. Alguém que pela sua atitude de perseverança, de não desistência, de lutar por uma causa, de estar buscando a Deus sempre pela intervenção, e isso aconteceu, e você ainda não percebeu quem é essa pessoa que ocupa o lugar de Rispa na sua vida. Quando o Espírito Santo habita nosso coração, irmãos, uma das coisas que vem como marca é o discernimento espiritual. É um olhar mais abrangente, mas ao mesmo tempo detalhista, que consegue perceber através de pequenas coisas algo grandioso que Deus deseja fazer. Aquela mulher ensinou para o rei, sem saber que estava ensinando para ele, uma maneira de reunificar todas as forças, todas as tribos da nação que agora haveria de estar sob o seu reinado. Aquela mulher ensinou para o rei, sem saber que estava ensinando para ele, em se tratando de Davi, o homem que mais tarde veio a receber o título de ser alguém segundo o coração de Deus. Foi Rispa, uma simples mulher, concubina de um rei falecido, mãe de 2 homens falecidos, que pela sua atitude, Deus interferiu na história para abençoar toda a nação de Israel. E eu agora quero inverter a análise, saindo do foco da pessoa de Davi e olhando para a pessoa de Rispa. Quem sabe Deus não quer te usar como um instrumento para transformar não só a sua vida, mas a sua família, a sua casa, quem sabe a sua nação. Os problemas vêm. E muitas vezes nós desistimos de lutar por eles, pela solução deles. E quando nós desistimos de lutar pela solução desses problemas, o que na verdade nós estamos fazendo é fechando as portas para que o poder de Deus venha agir a nosso favor. Em se tratando de uma mulher, a gente percebe que os sentimentos e o coração de uma mulher que é mãe, ao mesmo tempo que, por ser mãe, ela se torna muito forte na luta pela sua família, ela traz a essência da fragilidade de ser uma mulher que carece de uma atenção especial, mas ela encontrou uma fonte para suprir toda a sua carência no Deus a quem ela servia.
Com certeza, Rispa, durante aqueles meses que esteve em vigília pelos corpos dos seus filhos, pôde estar também em vigília na presença do Senhor. E aí nós tiramos uma lição para a igreja hoje, irmãos. Se os problemas vêm a nós, mas a maneira como nós encontramos para resolvê-los é uma maneira que nos aproxima mais de Deus, esses problemas deixam, de certa parte, de serem problemas e passam a ser soluções para uma causa ainda maior. E talvez você esteja vivendo um dia assim. Eu não sei qual o problema que você está passando, qual é a luta pela qual você tem se esmerado, mas eu sei que em Rispa nós encontramos uma fonte de inspiração para não desistirmos. Pelo contrário, continuarmos lutando. Nós aprendemos com a vida dessa mulher que atitudes falam muito mais do que palavras. Nós aprendemos através da vida dessa mulher que até mesmo um rei pode ser impactado quando a nossa ação vem embasada na nossa fé num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que tem planos que transcendem o nosso entendimento. O que essa mulher fez pelos corpos dos seus filhos, demonstrando tanto amor, tanta resignação, tanta perseverança. Imagine, irmãos, o que ela fez enquanto era mãe, de fato, enquanto seus filhos estavam com ela. Rispa foi essa mulher, digna de honra, uma mulher dedicada, uma mulher fiel, uma mulher que em seu silêncio, diante dos homens, falou alto e pôde trazer uma resposta de Deus para a sua nação. Talvez você esteja hoje vivendo um tempo assim. Quero te dizer, não desista. Não fique esperando também que as coisas venham a acontecer. Vá em frente. O Deus em quem você acredita, Ele te dará forças nessa caminhada. Davi foi influenciado por esta mulher. Quantas pessoas você não poderá influenciar a partir do seu comportamento? Então, ter resignação, agir mesmo que em silêncio, pode ser tido como uma das receitas que aquela mulher encontrou para lograr sucesso e êxito na sua luta, na sua jornada. O que você tem feito hoje pela sua vida? O que você tem feito hoje pela vida dos seus filhos? O que você tem feito hoje pela vida da sua família? E o que você tem feito hoje pelo reino de Deus? E eu queria encerrar essa palavra te convidando nesse momento a repensar talvez a maneira como você tem lidado com seus problemas. E à luz do exemplo de Rispa, ser uma pessoa incansável, sabendo que Deus pode agir. E sabendo que os planos de Deus muitas vezes transcendem a nossa compreensão e o nosso entendimento. E sabendo que o que pode estar acontecendo com você faz parte de um plano maior de Deus. Mas mesmo assim, Deus não vai deixar de contemplar as suas orações. O que Rispa pedia diariamente a Deus nas suas orações era que os corpos dos seus filhos pudessem ter um sepultamento digno. Deus usou o exemplo de Rispa para mover o coração de Davi, consolidá-lo no reinado, atender às orações do seu povo, mas Deus não deixou de atender a oração de Rispa. E os seus filhos tiveram o final que ela estava pedindo a Deus. Que a gente possa colocar não só a nossa família, mas todos os nossos planos diante do altar do Senhor. Quero concluir com os irmãos dizendo que as circunstâncias que nós vivemos não são elas que devem pautar a nossa vida, impedindo a nossa participação
o nosso envolvimento e o nosso crescimento. Foi dessa maneira, sem olhar para as circunstâncias, que Rispa insistiu, perseverou e venceu. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para os irmãos, às vezes os problemas que estão acontecendo ao nosso redor, nem sempre eles são causados pelas ações das pessoas más, como foi o caso de Saul contra os gibeonitas. Mas às vezes eles são causados pelo silêncio das pessoas boas. E você, como sendo um homem de Deus, como Rispa era mulher de Deus, faça alguma coisa que seja inspirado e autorizado por Deus, mas não deixe de fazer. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que Rispa, por ser concubina, por ter sido tirada do rol de escravos do rei Saul, ela nunca teve a possibilidade de fazer escolhas na sua vida. Mas quando esse legado passou, agora viúva, mesmo numa situação triste de quem estava perdendo seus filhos, a única e primeira chance que ela teve de fazer uma escolha, ela escolheu fazer o que era bom e agradável aos olhos de Deus. Que você possa reagir assim sempre. E por último, a gente vê em Rispa uma ação que trouxe reconciliação à nação de Israel. Tal como a ação e a atitude de Jesus, de vir a esse mundo trazer reconciliação entre nós e o nosso Deus. Que você seja sempre essa pessoa, tal como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Receba, exerça e viva o ministério da reconciliação. Seja alguém que não só pregue, mas que viva uma fé num Deus que te une, que te reconcilia. E assim eu tenho certeza que muitas circunstâncias irão mudar. Para o nosso próprio bem, para a nossa própria alegria, porque essa é a vontade de Deus. Amém, queridos.